tirando o sono, que eu já falei com o povo aqui. Aquele soninho básico de todos os dias de manhã. Então, exercícios que eu deixei aí na última aula. Como foram? Alguém com alguma dúvida? Tudo em paz? Então, podemos continuar? Se alguém tiver com alguma dúvida, pode falar. Bom dia. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O livro tá custando abrir. Tá com preguiça hoje também. Que soninho. Nossa Senhora, que dificuldade, meu santo Deus. Todo mundo fazendo quarentena aí direitinho. Quarentena de 1 ano. Um ano já. 1 ano já. Nós estamos aí na luta. É uma tristeza, né? Eu nunca pensei que eu fosse passar uma gravidez inteira trancada dentro de casa. Mas é o que nós temos, né? Vamos então usar o que nós temos. Livros, livros e livros. Bom, então vamos lá. Ó, o livro não quer abrir, gente. Ó, vocês estão vendo, né? A gente falou sobre espectro eletromagnético na última aula, né? Então, a gente falou muito sobre a questão da energia, das ondas de alta energia, que tá aí envolvida nos elementos que são radioativos, né? Falamos também da questão da luz, do espectro visível, né? E aí nós temos aqui a cor violeta, que é a que tem maior quantidade de energia, e a cor vermelha, que é a que tem menor quantidade de energia. Desculpa. Formação do arco-íris, tudo bonitinho, né? E aí nós falamos, entrando aqui agora na tal da energia quantizada. O que é tal dessa energia quantizada, né? Isso quer dizer que cada
para vocês que eu expliquei a diferença entre a mecânica quântica e a mecânica clássica? Acho que não foi para vocês. Pera aí. Confirmem para mim. Eu acho que eu não falei mesmo, tá? Então, antes de eu seguir em frente, né? O que acontece? De acordo com a mecânica clássica, as leis que regem a mecânica clássica são leis para coisas grandes. São leis que regem tudo o que acontece na atmosfera, né? Mas são leis para coisas grandes, macroscópicas. A mecânica quântica, ela já está relacionada com coisas pequenas que a gente não consegue enxergar. Então, o átomo, por exemplo, ele está de acordo com a mecânica quântica, não com a mecânica como a mecânica clássica, certo? A mecânica clássica, ela é uma situação, ela trata das situações grandes. Então, por exemplo, o que vocês estão estudando em física agora é mecânica clássica, porque provavelmente vocês estão estudando movimento, vocês estão estudando velocidade. Isso tudo são coisas grandes, né? Agora, quando a gente traz para o mundo microscópico, as leis são totalmente diferentes. Então, fazendo relação aí com algo que é muito conhecido, acho que não de todos, mas acredito que a maioria de vocês, né? O último filme que a gente viu dos Vingadores, né? Eles fazem aí uma viagem no tempo usando o reino quântico. O que é o reino quântico? O reino quântico é aquele piquititinho, né? Então, tanto que eles precisam de diminuir o tamanho deles para eles conseguirem entrar nesse reino quântico. Usando aquela partícula lá do Dr. Pym, né? Então, as partículas Pym, que são inventadas no filme, elas não existem na realidade, né? Elas fazem com que objetos e pessoas consigam diminuir em nível microscópico, até mais do que um átomo. Então, gente, quando lá fala assim, mundo quântico, né, reino quântico e tudo mais, eles estão falando de coisas que são extremamente pequenas. São, assim, muito, muito, muito pequenas mesmo, que a gente não consegue enxergar a olho nu. Logo, vocês devem ter percebido também, para quem assistiu o filme, que eles conseguem viajar no tempo. Isso aí já é fantasia do filme, né? Mas só para fazer um exemplo para vocês, eles conseguem viajar no tempo através do mundo quântico, mas não conseguem fazer isso no mundo real. Ou seja, as leis que regem o mundo quântico são leis diferentes das leis que regem o mundo real, certo? O mundo grande. Então, por isso que eles conseguem fazer coisas no mundo quântico que eles não conseguem fazer no mundo real, tá? Isso faz com que a gente traga para a química, na questão dos átomos. Átomo é uma coisa extremamente pequena. Logo, as leis que regem um átomo não são as mesmas leis que regem a nossa vida no macroscópico, tá? Então, por isso que a gente tem a diferença entre mecânica clássica e a mecânica quântica. Então, o que eles falam aqui, a primeira definição é a questão da energia quantizada, né? De acordo com a quântica, a partícula não pode ter todos os valores possíveis de energia, ou seja, apenas alguns valores de energia são permitidos, que é o chamado energia quantizada. O que é essa energia quantizada? Cada partezinha dessa de energia que a gente viu aqui, ó, certo? Ela contém um pedacinho de energia, nós chamamos de um pacotinho de energia, certo? Ela não consegue abraçar tudo, ela não consegue ter tudo ao mesmo tempo. Ela consegue só um fiapinho daquilo ali, só um pedacinho, tá? Isso é o que a gente chama de energia quantizada. E aqui tá fazendo uma relação com uma rampa ou uma escada, né? De acordo com a mecânica clássica,
A energia nessa escada aqui é a mesma, de cima e embaixo. Agora, de acordo com a mecânica quântica, essa rampa ela é dividida em pequenas quantidades de energia. Ela não é a mesma energia de cima a baixo. Ela é dividida em degraus. Cada degrau possui uma quantidade de energia diferente, tá? Eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa sobre o átomo de Bohr. O que vocês acharam sobre o átomo de Bohr? Isso aí. Mas alguém achou alguma coisa? Bom, é basicamente isso, tá? O modelo de Bohr, ele é um modelo que ele começa a colocar elementos da mecânica quântica para a gente entender como que é essa questão do átomo, né? Que ele começou lá com Dalton como uma esfera maciça, né? E aí, ao longo do tempo, os cientistas, eles foram percebendo que à medida que a gente vai entendendo a ciência, o modelo foi evoluindo para tentar explicar todos os fenômenos que aconteciam ao redor. E aí o fenômeno da luz, que a gente tinha visto na última aula, não era um fenômeno que era explicado pelo modelo de Rutherford. Logo, necessitava-se de um outro modelo para poder fazer essa explicação. Outra coisa que começou a aparecer também são esses espectros atômicos. Eu pedi para vocês assistirem o vídeo do teste de chama, não pedi? Todo mundo assistiu aquele vídeo? E o restante, pessoal, vocês viram o vídeo? Bom, que bom. Naquele vídeo lá, vocês podem ver que eles queimam uma quantidade de substância e cada chama aparece de uma cor diferente. É até muito bonito. É algo que a gente consegue fazer em sala de aula, mas infelizmente a pandemia não nos permitiu, certo? Mas é algo muito bacana da gente ver. Cada um daquelas substâncias vai colorir o fogo de uma cor diferente. A gente tem uma chama lilás, a gente tem uma chama amarela, a gente tem uma chama vermelha, a gente tem uma chama verde, a gente tem uma chama azul. Então, são chamas de cores diferentes. E aí, no vídeo, dá para vocês verem também que no finalzinho do vídeo eles colocam uma tela de difração. Qual que é o objetivo daquela tela de difração? Separar as cores que compõem cada uma das chamas. E aí vocês conseguem ver que cada uma daquelas chamas coloridas, elas são compostas por outras de cores diferentes. Não sei se vocês conseguiram perceber isso. Mas, por exemplo, a chama que ela é vermelha, ela tem uma quantidade de vermelho, uma quantidade de amarelo e um pouquinho fraquinho ali de um verde, se não me engano, né? Quando põe a tela de difração. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o elemento que foi utilizado ali, então, por exemplo, a cor vermelha, ela tem a ver com o átomo de estrôncio.
todo átomo, todo sal de estrôncio, né? Toda substância que contém estrôncio, quando ela é queimada, ela vai ter uma chama vermelha, porque o estrôncio é um elemento químico que, quando é aquecido, ele vai liberar energia quantizada, tá? Na faixa do vermelho, ou a junção de todas as cores ali. É isso que está mostrando nessa imagem aqui, ó, né? Aqui é a emissão do hélio. O que que isso aqui quer dizer? Se vocês analisarem bem, eu tenho isso aqui em cima, ó, que é um espectro contínuo de energia do visível, certo? Quando eu aqueço determinado elemento químico, então é isso aqui que está mostrando nesse experimento, ó. Eu tenho aqui dentro hidrogênio e ele está em alta voltagem, estou passando aqui uma corrente elétrica por ele, ele está emitindo uma energia. Essa energia que ele emite, ele vai emitir exatamente nessas cores que estão sendo mostradas aqui, ó. Vermelho, verde, azul e violeta. As outras cores do espectro não vão ser emitidas, ele está absorvendo tudo. Lembra quando a gente conversou sobre a camisa preta e a camisa branca? Que a camisa preta absorve tudo e a camisa branca emite tudo, por isso que a gente enxerga o branco? Esse conceito é praticamente isso que a gente está vendo aqui, ó. A parte preta é toda a energia do espectro que o hidrogênio consegue absorver. A parte colorida é o que ele não consegue absorver e ele manda de volta e a gente consegue enxergar, certo? A mesma coisa vale para o hélio, a mesma coisa vale para o carbono. Então, se a gente analisar bem, isso aqui, ó, é aquele espectro contínuo aqui de cima, ó. É exatamente isso daqui. Só que aqui eu estou mostrando apenas as energias que o hélio emite. Então, ele emite só esses fiozinhos de energia aqui, ó, que seria um degrauzinho desse aqui de cada vez, porque cada um deles tem uma quantidade de energia diferente. Quando eu olho para o carbono, ele emite mais do que o hélio. Então, ele tem cores diferentes aqui, ó, e aí na hora que a gente aquece o carbono, ele vai emitir cores diferentes do hélio, certo? A cor emitida é como se fosse a carteira de identidade do átomo, do elemento que está sendo queimado, do elemento que está sendo aquecido, para poder emitir aquela energia. Isso é um espectro atômico. E aí, lá naquele vídeo, é exatamente isso que é mostrado. Cada um deles ali estão sendo aquecidos e estão mostrando uma cor diferente. Essa cor é devido ao espectro de emissão de cada um daqueles elementos. Tudo bem? Deu para entender aquele experimento? E aí não se tinha como explicar isso, né? Não faz sentido, não tinha como explicar. Esse espectro aqui, ó, é o espectro de absorção do Sol. Olha só, de absorção não, de emissão do Sol. A quantidade de energia que o Sol emite na faixa do visível. Por isso que chega tanta energia branca, né? Tanta cor branca aqui na Terra, ó. Ele emite praticamente tudo. Tá tudo colorido. O que ele não emite é o que tá em preto, que é muito menor do que o que tá em colorido, tá? E aí, para poder explicar isso, Rutherford foi lá e propôs um modelo. Porque não dava para explicar como... Rutherford não, desculpa, Bohr. Não dava para explicar com o modelo de Rutherford. Então, Bohr falou assim, preciso dar uma explicadinha numas coisinhas aqui. Vou montar um átomo novo. Não vou montar um átomo novo, não. Mas eu vou melhorar esse que já existe, né? Aí ele pegou o modelo de Rutherford e modificou algumas coisas, né? Tinha uma limitação no modelo de Rutherford, que era o problema do elétron ficar girando ao redor do núcleo e em determinado momento esse elétron ser atraído para o núcleo e se chocar com o núcleo. Ele não conseguiu resolver esse problema. Aí Bohr foi lá e resolveu. Então, o que Bohr, né, usando os experimentos dele, chegou na conclusão? Ele chegou na conclusão que o átomo,
ele era sim composto por um núcleo, onde continham as cargas positivas e outras partículas que foi descoberta aí ao longo do tempo, que eram os nêutrons, que são as partículas sem carga, certo? E que a eletrosfera que o Rutherford falava, na verdade, ela era composta por vários níveis de energia diferentes. Cada nível desse aqui continha uma quantidade de energia diferente. Quanto mais longe do núcleo, maior a energia que tinha naquele nível, né? Então, foi isso que ele propôs. E que o átomo, ele continha 7 níveis de energia, tá? Então, a representação do modelo é mais ou menos essa aqui. É basicamente essa, certo? Então, eu tenho os números quânticos, né? Esse número quântico, ele indica qual é a órbita que o elétron tá. Então, se ele está na primeira órbita, ou primeira camada de energia, ele está no nível quântico 1. Se ele está na segunda, nível quântico 2. Se ele está na terceira, nível quântico 3. E esses níveis, ele tem uma quantidade de energia exata. Ele não fica variando a quantidade de energia. É aquela quantidade e acabou, tá? E aí, quando esse elétron ele está no local correto dele, nós falamos que esse átomo está no estado fundamental de energia. Está lá no lugarzinho bonitinho dele correto. Mas aí acontece que a gente sabe que emite cor. E se a gente enxerga cor, é porque provavelmente, o que a gente já conversou nas últimas aulas, aquele determinado corante ou sei lá o que eu lembro até de eu ter mostrado para vocês o exemplo da camisa da escola, né? Que o azul era quando a luz branca estava chegando, aí o corante absorvia todas as cores, mas não absorve o azul. O azul ele devolve, né? Como que é esse processo dele devolver essa cor? Esse processo ele é chamado de emissão de energia, que foi o que a colega, que eu esqueci o nome, quem foi que me falou sobre o modelo de Bohr, agorinha? Ana Vitória, desculpa, Ana. O que a Ana Vitória acabou de explicar pra gente, né? O que ela explicou? Ela disse exatamente o que essas duas imagens aqui tá dizendo. Eu tenho um elétron que está no estado fundamental de energia. Esse elétron, ele recebe uma energia externa. Então, no caso aqui da camisa, aqui, da partezinha em azul aqui, tá recebendo a energia que tá chegando do sol, que tá chegando da lâmpada que eu tenho aqui. E aí, como esse nível de energia, ele tem uma quantidade máxima de energia, esse elétron ganhou quantidade de energia a mais do que o nível comporta, ele salta para um nível superior. E aí, na hora que ele faz esse salto, ele está trocando a órbita dele, ele está saindo da órbita original para uma segunda órbita. Nesse momento, eu falo que o átomo está no estado excitado, ou o elétron está no estado excitado, porque não está no local correto dele, não está no local de origem dele. Aí ele fica aqui por um tempinho, mas acontece que a energia desse nível energético aqui, desse nível quântico, ela é muito alta. E aí ela é muito alta e o elétron não consegue ficar aqui. Ele tem que voltar para o nível original dele. Só que ele tem energia para mais do que o nível original dele. Aí o que ele faz? Emite essa energia que ele tem em excesso. E geralmente essa energia que ele tem em excesso, ela é emitida de forma luminosa. Ela é emitida na forma de luz, certo? Se essa energia aqui está aqui, ó, nessa faixinha aqui, ó, do azul, certo? Então tá aqui, ó, o espectro tá aqui, o azul tá aqui, ó. Se essa energia tá nessa faixa aqui de comprimento de onda, né? O que eu vou enxergar? O azul que eu vejo aqui na minha camisa, certo? Se essa energia que ele tá emitindo em excesso tiver na faixa do verde, eu vou enxergar verde. Se tiver na faixa do rosa, eu vou enxergar rosa. Se tiver na faixa do amarelo, eu vou enxergar amarelo. E por aí vai, e é daí que vem todas as cores que a gente consegue enxergar, certo?
depende de qual que é o elemento que está fazendo parte daquele corante e do que o elétron dele é capaz de fazer. Qual a quantidade de energia que aquele elétron consegue emitir. Olha só a viagem que é você pensar nisso. Pensa no mundo macro, na mecânica clássica. O que é pensar no mundo macro? Eu tenho uma garrafa de água aqui e essa garrafa de água é rosa, certo? Beleza. Olha que legal, minha garrafa é rosa. Ok. Aí você pensa, por que ela é rosa? Aí o cara vira para você e fala assim, porque o corante usado ali foi o corante rosa. Mas por que o corante dá a cor rosa? O que acontece lá dentro dele? Acontece esse processo que eu estou explicando para vocês agora. A luz está chegando na minha garrafa, certo? O elétron que está aqui, ó, compondo essa substância do corante, ele é um elétron que vai absorver a energia que está chegando do sol, a energia que está chegando da lâmpada. Absorveu, aí o elétronzinho sobe o nível de energia, não consegue ficar lá, volta para o nível original, e quando ele volta para o nível original, ele emite a quantidade de energia que ele tem em excesso na forma de luz. E essa energia está na faixa do rosa. Logo, eu enxergo rosa. A garrafa é azul, é porque está emitindo na faixa do azul. Energia na faixa do azul. Ah, mas é lilás. Tá emitindo na faixa do lilás. Fato. Certo? Isso é interessante? E aí agora eu faço uma pergunta para vocês. Alguém consegue enxergar cor no escuro? É simplesmente para mostrar a vocês essa pergunta. É para dar uma justificativa para vocês de que a luz é a fonte de energia. Certo? Isso quer dizer que se não tiver luz, eu não enxergo. À noite, quando a gente apaga todas as luzes ou entra só um faixinho de luz do lado de fora da nossa casa, pela janela, a gente enxerga tudo em preto e branco ou em escala de cinza. Vocês já perceberam isso? Na hora de dormir, quando fica só uma faixinha assim, ó, na cortina aberta, tudo que a gente olha tá tudo em escala de cinza. Eu não vejo cores. Porque não tem energia suficiente para o elétron fazer esse processo de absorção e emissão de energia. Se não tem energia suficiente para ele fazer isso, ele não emite. Se ele não emite, eu não enxergo cor. Logo, quando a gente está no escuro, é porque não existe luz. É falta de luz, tá? Esse processo aqui, ó, ele é um processo muito conhecido como fluorescência e fosforescência. Já ouviram falar dele? Fluorescência é aquele processo, né, que a gente bate a luz e o negócio fica brilhante na hora. Por exemplo, placas de trânsito. Por exemplo, algumas faixinhas que eles colocam na roupa dos guardas, na roupa de motoqueiro, que tem que ter aquela faixa de reflexiva, né? Aquilo é fluorescência. E é basicamente todo o processo que a gente vê de enxergar a luz é fluorescência. Elétron recebe energia, salta um nível, esse nível ele não consegue ficar lá, volta para o nível original. Quando ele volta para o nível original, ele emite essa energia que ele tem excesso na forma de luz. Isso é fluorescência. Agora existe um outro processo que chama fosforescência. Alguém já ouviu falar? Vocês podem não ter ouvido falar, mas eu tenho certeza que vocês já tiveram contato. Por acaso, alguém aqui já teve aqueles adesivos que brilham no escuro?
Uns que põe no teto, assim, que fica brilhando no escuro. Ou nos interruptores de luz antigos, quando é à noite, eles ficam brilhando durante um tempo. Depois eles apagam. Também tem isso. Esse processo é o processo de fosforescência. É um processo que, mesmo depois que você corta a luz, ainda continua emitindo durante um tempo. A fluorescência, quando você corta a luz, para de emitir na hora. A fosforescência não. A fosforescência demora um tempo maior para que isso pare de emitir luz, tá? Por quê? Porque na fosforescência o elétron subiu vários níveis. E aí ele vai descendo nível por nível. Desce do 6 para o 5, do 5 para o 4, do 4 para o 3, do 3 para o 2, do 2 para o 1, até ele chegar no original dele. E esse processo demora mais tempo para acontecer. Ele não desce de uma vez só. Na fluorescência, ele volta para o nível original de uma vez só. Na fosforescência, não. Ele vai descendo devagarzinho, certo? E aí, por isso, continua emitindo durante um tempo. Ok. Então, passando aqui para frente, quando o livro resolver funcionar. Exercícios de dever de casa. Anotem aí. Página 22, 11, 12 e 13. Já vai anotando aí. Bom, quais são as partículas que compõem um átomo? Próton, nêutron, elétron. Próton e nêutron tá lá no núcleo. Próton tem carga positiva. Nêutron não tem carga, carga zero. A massa relativa do próton é 1 e do nêutron também é 1. Do elétron, o elétron ele vai estar lá na eletrosfera e a carga relativa elétrica dele é -1. A massa dele é 1836 vezes menor do que próton e nêutron. Logo, a gente fala que o elétron ele tem massa desprezível, porque ele é tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, que eu falo que ele tem massa desprezível, tá? Então, as 3 partículas que são fundamentais aí para a gente entender o átomo. Números químicos importantes. Isso aqui nós vamos carregar para a vida inteira na química, certo? Quais são esses números químicos? Número atômico, que é o Z, ele é a identidade do átomo. O que é a identidade do átomo? Qual é o elemento a qual ele pertence? Certo? Então, eu vou saber qual o elemento que aquele átomo pertence através do número atômico dele. A identidade dele. Cada um de vocês não tem um número de identidade? Para o governo, não é o CPF? Cada um tem um CPF diferente? O que vai identificar você para o governo? No caso do átomo, é o número atômico, certo? E o que é esse número atômico, né? Ele pode ser representado pela letra Z. Mas ele significa a quantidade de prótons que existe no núcleo do elemento, do átomo. Dependendo da quantidade de prótons que tem lá no núcleo, eu vou saber a qual elemento ele pertence. E aí a minha pergunta é: vocês sabem a diferença entre átomo e elemento químico? Beleza. Alguém sabe alguma coisa para falar? Elemento químico é um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Como eu falei com vocês,
A identidade de um átomo é o número atômico dele, para poder falar a qual elemento ele pertence, certo? Logo, todos os átomos que têm o mesmo número atômico pertencem a um mesmo elemento químico. Então, um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico, tem a mesma quantidade de próton lá no núcleo, pertence a um mesmo elemento químico. Exemplo, oxigênio tem um número atômico igual a 8. Isso quer dizer que ele tem 8 prótons no núcleo. Todos os átomos que tiverem 8 prótons no núcleo pertencem ao elemento oxigênio. Certo? Agora, se eu pego um outro átomo que tem 9 prótons no núcleo, então veja bem, a diferença de um próton só. Oxigênio tem 8, né? E aí eu peguei um outro átomo que tem 9 prótons no núcleo. Ele já não pertence mais ao oxigênio. Porque para ser oxigênio, ele tinha que ter 8. Se ele tem 9, ele já não é mais de oxigênio, ele é de outro elemento. Ele é do elemento flúor. Todos os átomos que têm 9 prótons no núcleo pertencem ao elemento flúor. Então, resumindo a história, conjunto de átomos que têm a mesma quantidade de prótons pertencem ao mesmo elemento químico. Tudo bem? Deu para entender a diferença? Ai, gente. Soninho. Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho, peraí. Por que que eu... Já achei que eu precisava. Vocês são 13. Temos 9 aqui agora. Vou falar antes da gente ir pro recreio, porque às vezes nem todo mundo vai voltar para o próximo horário, tá? Então, dando um pause aqui na matéria, para eu falar com vocês sobre o nosso primeiro trabalho, certo? Que vai valer 3 pontos. Que é o fórum de discussões. Só um minuto que eu estou abrindo ele aqui para mostrar para vocês como que ele vai funcionar, tá? Peraí. Então, tá aí. Foi feito no Google Formulários. Vai valer 3 pontos e o tema dele é vacinas, certo? O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão ler um texto e assistir 2 vídeos que eu disponibilizei para vocês e responder essas 2 perguntas aqui, tá? Então, vão deixar e-mail, vão deixar o nome completo e qual que é a turma para eu poder diferenciar vocês. Aqui tem um texto que está falando sobre o declínio da vacinação infantil durante a pandemia. Esse texto é de julho do ano passado, mas também dá um panorama de como que está a vacinação no mundo todo, certo? Fonte dele, ele é um texto da Unicef, tá? E aqui embaixo, 2 vídeos. O primeiro vídeo é como que as vacinas podem nos proteger de doenças, são capazes de nos proteger de doenças. E o segundo é 10 mitos e verdades sobre as vacinas, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão assistir esses 2 vídeos, vão ler esse texto
e vão escrever uma resenha embasada na ciência sobre a importância da vacinação infantil e você pode expressar sua opinião também nesse comentário, nessa resenha, certo? Mas lembre-se que sempre baseada na ciência, tá? Beleza. Depois que vocês fizeram isso, vocês vão ler os comentários das resenhas dos seus colegas e escolher uma para fazer um comentário. Então, você vai ler as resenhas dos seus amigos, vai selecionar uma das resenhas e vai fazer um comentário. Para eu saber qual que é a resenha que vocês escolheram para fazer o comentário, antes de vocês começarem a escrever o comentário, vocês vão colocar em cima assim para mim, ó, resenha escolhida e o nome do colega que você selecionou para poder fazer o comentário, certo? Esse formulário vai ficar aberto para vocês até a aula da semana que vem. Então, vou dar uma semana para vocês fazerem isso, certo? Se por acaso vocês não conseguirem fazer comentário sobre a resenha de um colega, não desesperem, certo? Porque aí eu abro um outro documento na próxima aula para vocês fazerem só essa parte, beleza? Alguém com dúvidas em relação a isso? Tranquilo? Vou mandar o link para vocês aí no chat agora. E, além disso, vou também deixar lá no Clipe Escola para vocês não perderem o link, tá bom? Deixa eu só copiar o link aqui para eu poder mostrar, para eu poder colocar lá para vocês. Só um minuto. Cliquei no lugar errado. Então, enviando aí para vocês. Enviando agora, Heitor. Tá aí o link, tá? Vocês já podem guardar, mas também vou disponibilizar esse link lá no Clipe Escola, certo? Bom, qual a intenção dessa atividade, né? Vocês vão ver aí um vídeo que vai mostrar a vocês como que as vacinas funcionam, como que elas têm a capacidade de nos proteger. E vão ver também um vídeo com 10 mitos sobre a vacinação, tá? Esses dois vídeos são muito importantes, tá? É de um canal no YouTube que chama... Tem ele no YouTube, tem ele no Instagram também. O canal chama Nunca Vi um Cientista. Tá escrito lá pra vocês no vídeo, tá? E é um canal super interessante que fala sobre ciência. Então, quem tiver a curiosidade de seguir esse canal, ele fala muita coisa bacana, tá? E não é assim, com palavras difíceis, com nada complicado de vocês entenderem. Vocês vão perceber durante o vídeo que a menina que faz o vídeo, ela deixa tudo muito claro e usando palavras que são facilmente entendíveis, tá? Qual que é a finalidade de vocês verem isso? A finalidade mesmo é de vocês entenderem qual que é a importância e a quantidade de mitos que a gente tem em relação a esse tema, tá? Então, vocês vão fazer isso. Até semana que vem, vocês vão responder a primeira. Se não conseguir responder a segunda, eu dou mais um tempo para vocês responderem a segunda, tá? Mas lembrem-se que a primeira pessoa que fizer a resenha não vai ter o comentário de um colega para poder, a resenha de um colega para poder comentar. Então, ela vai ter que voltar mais tarde para poder procurar se tem um comentário, certo? Se por acaso vocês não conseguirem enxergar nada de ninguém, vocês não vão conseguir fazer esse comentário. Então, na aula da semana que vem, a gente trata sobre isso e eu abro outro link para vocês fazerem esse comentário. Beleza? Então tá, vou encerrar aqui a aula para vocês irem para o recreio, para o intervalo, e aí no quarto horário a gente volta para eu poder terminar a matéria, tá bom?
Quarto não, quinto. Beijo, até mais. Bom dia de novo. Bom dia. Bom dia, Ana. Tudo. Já fiz um lanche, já fui no banheiro, então tá tudo certo agora. Vamos lá. Esperar o restante do pessoal, né? Acho que eu vou começar. Eles estão devagarzinho hoje pra entrar. É o último horário ou vocês têm o sexto? Então ainda tem mais um ainda. Pra vocês. Vou voltar aqui para o livro. Bom dia, tudo bem? Tudo bem também. Voltando ao livro aqui, tá, galera? Vocês precisam que envie novamente o link do fórum? Vou. Assim que a aula acabar, eu já posto lá pra vocês, tá? Eu vou postar na pastinha de química, tá bom? Então, voltando aqui, a gente estava falando do número atômico, né? Representado pela letra Z, é equivalente ao número de prótons que tem no núcleo do átomo, né? Que é a identidade do átomo, que vai me dizer qual que é o elemento a qual ele pertence. Então, relembrando aí que átomo e elemento são dois conceitos diferentes, né? Átomo, menor partícula que constitui a matéria, e elemento é o conjunto de átomos que possui mesmo número atômico, tá? Beleza. Então, aqui a gente tem os exemplos, ó. O hidrogênio tem número atômico igual a 1, Z igual a 1. Quer dizer que ele tem um próton no núcleo. Hélio tem Z igual a 2, logo ele tem 2 prótons no núcleo. Cloro tem Z igual a 17, 17 prótons. E ferro tem Z igual a 26, então 26 prótons no núcleo, tá?
Na tabela periódica, a gente tem 92 elementos químicos, ou seja, são átomos que variam de número atômico de 1 até 92, tá? São 92 naturais encontrados na natureza, certo? E 118 no total, porque de 92 até 118 são elementos químicos que são artificialmente produzidos em laboratório, tá? Bom, segundo número importante que a gente tem que lembrar é o número de massa. O número de massa é a soma de prótons e nêutrons que tem no núcleo do átomo, tá? Então, como a gente viu, a massa do próton e a massa do nêutron são iguais. E aí a gente considera uma massa relativa igual a 1. Logo, quando a gente soma um com o outro, a gente vai ter um número que a gente chama de número de massa. Porque, como o elétron é uma partícula muito pequena, com massa desprezível, a massa dele não influencia na massa total do átomo. Então, a gente fala que a massa do átomo ela é em relação apenas ao próton e ao nêutron. A soma da quantidade dos dois, a gente encontra a massa do átomo, tá? Formulazinha aqui para vocês lembrarem, onde Z é o número atômico, ou seja, o número de átomos, e N é o número de nêutrons. Como que a gente representa esses elementos, né? Eu acho que vocês já devem ter visto uma tabela periódica na vida, né? Vamos lá. Mudou a página aí para vocês? Apareceu aí a tabela, né? Olha, quando vocês forem pegar a tabela periódica na internet, procurem esse site aqui, ó, tabelaperiodica.org, tá? Porque nesse site aqui é o site que ele é licenciado pela IUPAC, que é um instituto de química que cuida de todos os assuntos de química do mundo. E aí, como essas tabelas, esse site ele está relacionado a isso, ele sempre tem tabelas atualizadas e sempre de acordo com aquilo que a IUPAC está pedindo, né? Então, aqui eu tenho uma tabela toda colorida, eu não gosto de usar essa daqui, não. Mas e tem essa daqui, ó, tá vendo, ó? Tabela periódica atualizada 2021. Aí, essa daqui, você pode pegar ela em preto e branco ou pode pegar ela em colorido. Ah, não tem colorido aqui, gente, foi mal. Aí, a gente abre ela em PDF e aí ela vai ficar bonitinha aqui do tamanho que a gente precisa. Olha só, bem clara, sem boleira, porque às vezes quando a gente pega uma imagem qualquer da internet, a gente não consegue identificar muito bem os símbolos, né? Então a gente olha para a tabela, nós não vamos entrar em tabela periódica agora, mas só para vocês entenderem que a tabela ela é constituída pelos átomos, né? Ai, pera. Ela é constituída aí por elementos naturais, que vai até o 92, e os que são sintéticos, que vão até o 118, que é esse carinha aqui, ó. O organessônio. Sintético, tá? Esse não é natural. E aí, cada um dos elementos representados aqui, ele é representado por um símbolo, certo? Então, aqui, dentro de cada quadradinho, a gente tem 4 coisas para a gente entender. Temos o símbolo do elemento, o nome, o número atômico. Olha, a gente consegue consultar esse número atômico gratuitamente, graças a Deus, na tabela periódica. Não precisamos decorar, é só consultar a tabela, certo? E o peso atômico ou a massa atômica que está aqui, tá? Vou chamar a atenção para essa massa atômica por um motivo. Aí. Cantada inteligente, Mari? Me fale uma cantada inteligente. Hum. Gente. Olha.
Então temos uma fã de piadinhas de química. Legal, gostei, hein? Pode fazer durante a aula, tá? Tá liberado. Então, temos aí a tabela e aí a gente tem símbolo, nome, número atômico para a consulta e a massa também que está aqui para consulta. O detalhe importante que eu preciso de falar aqui para vocês é o seguinte. Aqui vocês estão vendo aqui, ó, o exemplo aqui ó, do sódio, o A, que é 23, e o Z, que é 11. Número de massa sempre vai ser maior do que o número atômico, porque é a soma do número atômico mais a quantidade de nêutrons. Então, sempre vai ser maior, tá? Agora, o que vocês não estão... O que eu vou chamar a atenção aqui agora é para o seguinte. Vocês estão vendo aqui ó, que o sódio tem massa igual a 23. Se eu olho na tabela periódica, o sódio tá aqui, ó. Olha a massa do sódio aqui, ó. 22,990. Ou seja, o que foi usado aqui no livro é um arredondamento, certo? Aí a minha pergunta é, se próton e nêutron são partículas, ou seja, cada um deles representa uma unidade, certo? Tem como eu ter 22,99 unidades deles? Não tem, certo? Por quê? Por que não tem? Porque vai dar sempre o número inteiro. Não tem como dar um número fracionário para algo que é inteiro. Como que eu vou fazer? Poxa, eu tenho... vamos imaginar que eu tenho aqui 10 lápis, certo? E aí, se eu falar que eu tenho 10 unidades de lápis, 10 unidades vermelhas, 10 unidades azuis, certo? Se eu falar isso, no geral, tudo vai dar 20 unidades, né? Mas se tiver um pela metade, vai dar 19,5. Mas aí o lápis eu consigo vir aqui, dividir na metade, ok, beleza. Então, deu 20,5, deu 19,5. Mas nêutron e próton, a gente não consegue dividir. Então, não tem como ter um número decimal. Mas a tabela periódica mostra pra gente que todos eles são decimais. Olha só, 22,99, 24,305, 92,906, 127,6, 20,180. Ou seja, nenhum deles é número inteiro. Por que cargas d'água não é número inteiro? Porque nós temos esse coleguinha aqui para estudar, ó, isótopos, certo? O que são isótopos? Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, ou seja, tem o mesmo número atômico, mas tem número de massa diferente. Então, por exemplo, eu tenho um oxigênio que tem massa 16, mas eu também tenho um oxigênio que tem massa 17. Eu também tenho um oxigênio que tem massa 18. Todos os três têm número atômico igual a 8, mas tem massa diferente. Se a massa é diferente, mas o número atômico é o mesmo, aí eu volto aqui nessa formulazinha que nós mostramos aqui em cima. Ó. O número de massa é a soma de próton com nêutron. Se o número atômico, que é Z, é igual, mas a massa está ficando diferente, o que está variando lá dentro do núcleo? Vou fazer a pergunta de novo. Eu tenho o núcleo do átomo aqui, certo? Não é em forma de coração, é em forma redonda, certo? Dentro desse núcleo, eu tenho próton e tenho nêutron, certo? Átomos de um mesmo elemento químico têm o mesmo número de prótons. Então, se eu tenho, por exemplo, o oxigênio, que eu acabei de falar com vocês, que o número atômico dele é 8, então, qualquer átomo de oxigênio tem número atômico igual a 8.
Lembrando, lá no núcleo eu tenho nêutron e tenho próton. Se eu tenho átomos de oxigênio, todos eles com número atômico igual a 8, mas a massa está variando, o que está mudando dentro do núcleo, se o número atômico é o mesmo? O nêutron. A quantidade de nêutrons está variando. Se Z é fixo e N varia, a massa vai variar, certo? E aí, quando varia a massa, e isso é fato, surgem o que nós chamamos de isótopos. Átomos de um mesmo elemento químico, que tem o mesmo número atômico, mas tem diferente número de massa. E acontece que na natureza nós temos um monte de exemplos de isótopos naturais que são encontrados na natureza. São átomos de um mesmo elemento, porém tem massa diferente. E isso traz características totalmente diferentes. Porque a principal característica diferente é a questão da radioatividade. Olha só, carbono massa 12 é maior abundância na Terra. Nós somos constituídos basicamente de carbono de massa 12. Mas existe um tipo de carbono que é radioativo, que é o carbono 14. Nós temos uma pequena parcela de carbono 14. Esse carbono 14, ele emite radiação lá na zona das radiações ionizantes, que são raios gama, alfa, beta e gama, certo? E aí, é muito importante esse carbono de massa 14, porque ele é responsável pela datação de fósseis. Então, se vocês já devem ter ouvido falar, foi encontrado um fóssil de não sei quantos mil anos de idade aqui no Brasil, em tal lugar, assim, assim, assado. Como é que se sabe a idade de um fóssil? Fazendo as contas de quanto de carbono 14 ele tem hoje e tinha na época, por causa da radiação emitida, certo? Aí, tem o carbono 12 e tem o carbono 14, isso quer dizer que eu também tenho o carbono 13. Carbono tem número atômico igual a 6. Se é um carbono de massa 12, ele tem 6 prótons, ele tem 6 nêutrons. Se é um carbono de massa 13, ele tem 6 prótons e tem 7 nêutrons. Se é um carbono de massa 14, ele tem 6 prótons e tem 8 nêutrons. Então, a quantidade de nêutrons vai variando no núcleo. Outro exemplo disso também é o urânio. Urânio, nós temos urânio de massa 235, urânio de massa 236, 237 e 238, certo? O mais abundante na crosta terrestre é o 235. Então, voltando aqui para a tabela, o urânio, cadê o urânio bonitinho do urânio? Tá aqui, ó. Olha, aqui nós temos o urânio, ó, 238, tá vendo? 238,03. Mas acontece que o mais abundante na Terra não é o 238, é o 235. Só que o radioativo usado nos reatores nucleares é o 238. Qual que é o problema? O problema é que o 235 não é radioativo. Fato. Aí o que eles têm que fazer? Tem que ir lá e transformar o 235 em 238. É daí que vem esses números loucos aqui da tabela periódica, né? Que não são números inteiros, são números fracionários, são números decimais. Por quê? Como que a gente faz esse cálculo para saber esse número que é colocado aqui na tabela periódica? Eu vou encontrar todos os isótopos daquele elemento químico que está disponível na face da Terra. Se eu tiver 35 isótopos de um determinado elemento, eu tenho que encontrar a quantidade desses 35 isótopos, que é o que nós chamamos de abundância. Quanto que tem disponível na Terra? E aí eu faço uma média ponderada disso. A média disso vai para a tabela periódica. É por isso que os números da tabela, de massa da tabela, são números decimais, não são números inteiros, porque é uma média da massa de todos os isótopos de cada um dos elementos.
certo? Então, gente, isótopos é um negócio, assim, extremamente importante. Isso aqui é muito falado em muitos locais, em muitas provas, em muitos lugares. A gente sempre tem alguma questão sobre isótopos, tá? Hidrogênio tem 3 isótopos. Tem o isótopo de número atômico 1, massa 1. Número atômico 2, massa... falei errado, desculpa. Número atômico 1, massa 1. Número atômico 2, massa 2. Número atômico 3... Nossa, velho, falei errado de novo. Número atômico 1, massa 1. Isso quer dizer que ele só tem um próton do núcleo. Número atômico 1, massa 2. Quer dizer que ele tem um próton e um nêutron no núcleo. E número atômico 1, massa 3. Que quer dizer que ele tem um próton e 2 nêutrons no núcleo. Tá? Um deles é radioativo. Um deles a gente utiliza como radioativo. Tá? Então, aí, ó. A gente tem o prótio, o deutério e o trítio. O prótio não tem nêutron. O deutério tem um nêutron. E o trítio tem 2 nêutrons. Isso faz com que a massa varie também em função do número de nêutrons, tá? Outra semelhança que a gente tem são os isóbaros. Isóbaros são elementos químicos, são átomos de elementos químicos diferentes, tá? Que apresentam o mesmo número de massa. Então, exemplo aqui, ó, carbono de massa 14 e nitrogênio de massa 14. Argônio, número atômico 18, massa 40. Potássio, número atômico 19, massa 40. Cálcio, número atômico 20, massa 40. Então, todos três têm mesma massa, mas são de 3 elementos químicos diferentes, porque o número atômico é diferente. Isótonos são elementos que têm o mesmo número de nêutrons, certo? Então, olha só, hidrogênio, massa 3 e hélio, massa 4. Fazendo a conta, lembra que lá, número de massa é igual ao número atômico mais número de nêutrons. Se eu quero saber o número de nêutrons, vai ser N é igual a massa menos Z. Então, peguei a massa, tirei o número de prótons, eu vou encontrar o número de nêutrons. Então, quando eu olho aqui, ó, massa menos número atômico dá 2. Massa menos número atômico dá 2. Então, tem o mesmo número de nêutrons, são isótonos entre si. Argônio e cálcio é a mesma coisa. Argônio tem 38 de massa, 18 de prótons. 38 menos 18, 20. Cálcio, 40 de massa, 20 de número atômico. 40 menos 20, 20. Então, são isótonos. Mesmo número de nêutrons, tá? Átomos eletricamente neutros. O que são esses átomos? São átomos em que o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é neutro, certo? Lembra quando a gente estava falando sobre a natureza elétrica do átomo? E lá na natureza elétrica do átomo, a gente falou que para um átomo ser neutro, a quantidade de elétron tinha que ser igual à quantidade de próton. É exatamente isso. A partir do momento que essa quantidade não é igual, nós temos um átomo que não é eletricamente neutro, é eletricamente carregado, tá? Lembra aquele experimento que a gente fez, passando o negócio do cabelo assim, ó, e aquelas pessoal descendo no escorregador, que o cabelo levantava todo? Aquilo ali a gente tinha transferência de elétron de um corpo para o outro, e aí um corpo ficava carregado, e aí por esse motivo conseguia atrair outras coisas, né? É o mesmo que a gente tem aqui. O átomo, ele é eletricamente neutro. Naturalmente, ele é neutro, certo? Mas chega um ponto que ele pode ser carregado, eletricamente carregado. Então, para ser eletricamente neutro, a quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons. Então, um exemplo aqui do cálcio, que tem número atômico igual a 20,
além desse número atômico representar que ele tem 20 prótons, também representa que ele tem 20 elétrons, tá? No caso do nitrogênio, que tem número atômico igual a 7, se ele for eletricamente neutro, ele vai ter 7 prótons e ele também vai ter 7 elétrons. Então, quando a gente olha na tabela periódica e procura pelo número atômico, por exemplo, o zinco, que tem número atômico igual a 30, isso quer dizer que no modo neutro dele, ele vai ter 30 prótons e 30 elétrons, sempre, tá? Qualquer um deles que a gente pegar no estado fundamental, que seria no estado neutro, vai ter a mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons. Logo, o número atômico não me informa apenas a quantidade de prótons, ele me informa também a quantidade de elétrons, ok? Alguma pergunta? Então, tá. E aí que vem o que nós chamamos de íons. Se eu tenho um átomo que é eletricamente neutro, número de prótons é igual ao número de elétrons, quando ele está carregado, ou seja, quando essa quantidade de prótons e elétrons não são iguais, nós chamamos eles de íons. Certo? Esses íons podem ser de duas formas. Eles podem ser cátion ou eles podem ser ânion. Se eles forem cátion, eles têm carga positiva em excesso em relação aos elétrons. Então, por exemplo, essa espécie aqui, ó, é o cálcio 2+. Não tá dando para ver direito, mas isso aqui é o cálcio 2+. Isso aqui é um símbolo de mais. O que quer dizer essa carga aqui em cima? Quer dizer que eu tenho duas cargas negativas a menos. Por que carga negativa a menos e não carga positiva a mais? Porque próton não muda a quantidade. Se eu estou falando de cálcio, eu vou continuar falando de cálcio. Então, olha só, aqui em cima o cálcio estava sendo mostrado como neutro. Deixa eu tentar expandir isso aqui. Para a gente pegar os dois. Beleza. Então, olha só. Aqui em cima, o cálcio era neutro. Ele tinha 20 prótons, ele tinha 20 elétrons. Aqui embaixo, eu já estou falando do cátion, cálcio 2+. Veja bem, ele continua sendo ele continua sendo cálcio. Eu ia falar cátion. Ele continua sendo cálcio. Se ele continua sendo cálcio, isso quer dizer que o número atômico não mudou. Porque ele continua pertencendo ao mesmo elemento químico. Logo, a quantidade de prótons tem que ser a mesma. Então, 20 prótons no neutro, 20 prótons no carregado. O que faz, então, ele ter duas cargas positivas a mais? Os elétrons. Elétron tem a capacidade de migrar de um átomo para o outro. Por isso que a gente vê algumas espécies que são carregadas eletricamente. Por isso que quando a gente pegava a régua e passava no cabelo, eu conseguia atrair um pedacinho de papel. Porque o elétron passava do meu cabelo para a régua e carregava a régua, certo? Então, o elétron, ele tem a capacidade de trocar de lugar, de sair de um átomo e ir para o outro, de sair de um objeto e ir para o outro. Próton, não. Elétron consegue, tá? Então, dessa forma, toda vez que a gente tem um íon formado, que é um átomo eletricamente carregado, né? A gente não tem mudança na quantidade de prótons, mas a gente tem mudança na quantidade de elétrons, tá? Então, quando eu tenho carga positiva, que equivale a um cátion, então, por exemplo, cálcio 2+, isso quer dizer que eu tenho duas cargas positivas a mais em relação às negativas. Logo, se as cargas positivas não podem sofrer modificação, eu vou ter 2 elétrons a menos, tá?
A galera costuma dizer que é o contrário. Se aqui em cima é positivo, quer dizer que eu tenho que subtrair. Se aqui em cima for negativo, quer dizer que eu tenho que somar. E é mesmo, tá? Quando aqui em cima for positivo, quer dizer que eu tenho que tirar elétron, diminuir elétron. Então, a diferença é de duas cargas. 20 para 18 é uma diferença de duas cargas. Positivas porque eu tenho 2 prótons a mais do que elétrons, certo? Quando a carga é negativa, eu chamo de ânion. Então, aqui, ó, é um 3 menos, apesar de vocês não estarem vendo aí o menos, mas isso aqui tem um negativo aqui do lado, tá? N3 menos. Aqui em cima, quando eu estou mostrando o nitrogênio neutro, ele tem 7 prótons, ele tem 7 elétrons. Para o nitrogênio carregado, ele continua tendo 7 prótons, porque ele continua pertencendo ao nitrogênio, mas agora ele tem 10 elétrons. Olha a diferença, de 7 para 10, eu tenho uma diferença em número de 3. Qual que é a carga que eu tenho a mais? A negativa ou a positiva? A negativa. Logo, eu coloco um menos aqui em cima. Importante saber que esse sinal de mais e esse sinal de menos aqui, ele não quer dizer soma ou subtração, tá? Esse sinal de mais e esse sinal de menos, ele não quer dizer que tem que somar nem que tem que subtrair. Ele tá ali para indicar qual a carga que eu tenho em excesso. Se for um sinal de mais, quer dizer que eu tenho carga positiva em excesso. Se for sinal de menos, quer dizer que eu tenho carga negativa em excesso. Entenderam? Ninguém respondeu? Eu espero que sim. Última semelhança química que existe é o que nós chamamos de isoeletrônicos. Isoeletrônicos são átomos que possuem mesmo número de elétrons. Então, aqui, por exemplo, ó, enxofre. Enxofre 2 menos. Isso quer dizer que tem duas cargas a mais e essas duas cargas a mais são negativas. Então, se ele neutro teria 16 prótons e 16 elétrons, ele carregado vai ter 16 prótons, mas vai ter 18 elétrons. Cloro, número atômico igual a 17. Aqui nós estamos falando do íon cloro menos 1. Isso quer dizer que ele tem uma carga a mais e essa carga que ele tem a mais é negativa. Logo, ele vai ter 18 elétrons. Por isso, isoeletrônico é o S2-, tá? Outro exemplo aqui é o sódio mais 1. Então, olha, mais não quer dizer que eu vou somar. Quer dizer que eu tenho excesso de carga positiva. Quantas cargas positivas a mais? Uma. Então, se ele tem 11 cargas positivas, ele tem que ter 10 cargas negativas para garantir que eu tenho uma carga positiva a mais. Já o neônio está neutro, não tem carga nenhuma aqui. Isso quer dizer que ele tem 10 prótons, 10 elétrons. Logo, eles são isoeletrônicos porque tem o mesmo número de elétrons, tá? Exercício resolvido e exercício de aprendizagem. Então, vocês agora vão fazer exercícios para mim. Eu já tinha falado para vocês, página 22, do 11 ao 13. Agora, vocês vão fazer página 27, 14, 15 e 16. Pode começar a fazer agora, porque a gente ainda tem 15 minutos de aula. É bom que eu vou ajudando quem tiver com dúvidas. Beleza? Vou subir aqui a página para colocar lá primeiro na página 22, para vocês começarem de lá. E depois, quando vocês terminarem, vocês me avisam que eu desço, tá bom? E vou deixar escrito lá no Classroom, no Clipe Escola para vocês também. Então tá aí, pode começar a fazer. Só me chamar, qualquer coisa, tá?
Página 27, 14, 15 e 16. Vou fazer uma chamada enquanto vocês estão fazendo exercício aí, tá bom? Alice, Ana Luísa, Ana Vitória, Arthur, Heitor, Isabela, Mechete ou Mequete? Isabela Mequete, Isabela Ribeiro, Isabela Silveira. Faltou? Letícia, Luiz, Mariana, Nicole, Thales, Isabela respondeu. Esse Nicole não, né? Não. Thales. Nope.
Indo bem aí? Vocês estão precisando de alguma coisa? Pode ir para a próxima página? Ou vocês ainda estão fazendo da 22? Oi, gente, vocês estão aí? Obrigada. Carga líquida? Qual questão? Deixa eu analisar aqui para eu te falar. É, isso aí. Isso aí. Quantos prótons a mais ou quantos elétrons a mais? De nada.
Pessoal, então, quem não terminou aí as atividades, fica de dever de casa. Vou colocar para vocês lá no Class, ou sempre confundo, lá no Clipe Escola, o dever de casa e o link do trabalho, tá? Lembrando, quem não estava aí no primeiro horário, vocês vão participar de um fórum de discussões que eu criei no Google Formulário e vou deixar lá o link para vocês fazerem a atividade, beleza? Então, um beijo para vocês, boa última aula aí, até terça-feira que vem, tá? Tchau, beijo, com Deus.